Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta sexta-feira da terceira semana da Quaresma. Dia de jejum, silêncio, recolhimento interior, abstenção de carne, Devemos meditar hoje em nossos pecados e desejar ardentemente a nossa conversão. Para nos ajudar hoje, nesta liturgia, Jesus vai falar sobre amor. E hoje também é um dia em que a igreja inteira nos encoraja a rezarmos a Via Sacra. Você tem costume de rezar na Via Sacra? Que é meditar sobre as estações, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. É tão importante essa devoção porque ela nos faz entrar em contato com esse amor que nos redimiu do pecado e da morte e faz despertar em nosso coração uma boa vontade para deixar-se ser amado, para permitir que esse amor gere em nós todas as mudanças que ele pode provocar. Então é uma prática excelente e muito recomendada na Quaresma, E para nos ajudar nesse propósito, a liturgia de hoje é excelente, porque hoje Jesus vai falar sobre o que é mais importante, o que é mais essencial. Hoje o Senhor também nos ensinará a amar. Então, durante todos esses dias, a gente tem meditado sobre liturgias que nos ajudam a tirar algumas coisas do nosso coração, A fazer limpeza de nossa vida. Então, durante todos esses dias foi importante meditar sobre o jejum, sobre a mortificação, sobre a penitência, sobre o sentido de nossa vocação, da santidade, E, às vezes, ao homem pode parecer pesado, pode parecer que o fardo é pesado, Ah, Senhor, é pesado seguir tal vocação, buscar a santidade, é pesado, limpar meu coração de todos os pecados, é pesado, é pesado, é pesado. Será que é pesado, Depende muito de quanto o nosso coração bebe da água viva, Se alimenta, se enraiza na verdade, Então hoje Jesus nos ensina o que há de nos capacitar para amar, Então hoje Jesus fala, deixa bem claro que nada haveria sentido de fato, nem mesmo em grandes obras, em grandes missões, em grandes vocações, se não for pelo amor. São Paulo deixa isso bem claro, que a virtude santificante, aquela que há de ficar, permanecer, é o amor. Então, não adianta jogar o corpo às chamas, não adianta dar a vida por ninguém, não adianta ser belo, ou entoar louvores maravilhosos, se o coração não for tomado de amor, e esse amor transformar nosso coração para sermos como Cristo, Para chegarmos a essa meta de santidade, de nós assemelharmos ao Senhor. Então, o amor é a virtude que santifica. Hoje, nesse tempo presente, as outras virtudes evidenciam-se nessa necessidade, que é a fé, pela qual nós conhecemos a Deus, modificamos e enriquecemos a inteligência para capacitar a vontade de buscar o bem. Então a fé é essencial e quanto mais robusta, quanto mais buscada, quanto mais alimentada, melhor. Então a fé, ela é um dom de Deus, E é uma virtude que nos ajuda a nos arrancar deste mundo e nos alicerçarmos no Senhor. Então a fé faz sentido para esse tempo em que nós precisamos de purificação, em que nós precisamos entender e aceitar e acolher a revelação de Deus, que se revela, que se dá a cada um de nós. Mas, no fim de todas as coisas, no fim de nossa vida, e no fim deste tempo presente, a fé já não será necessária, porque Deus estará posto diante de nós, Estaremos na graça plena, indivisa, Não haverá mais a realidade do pecado, Nos separando da realidade divina. Então, estaremos prontos ou para a vida eterna ou para a morte eterna, a depender do quanto que a fé gerou em nós frutos.
Mas a fé é essencial neste tempo, né? Outra virtude é a esperança. Então, é esperar, é ter alegria pressurosa, célere, comprometida, segura, alegre, feliz, né? Naquilo que já nos é dado em Cristo Jesus e ainda se completará, né? Ao fim de nossa vida terrena e ao fim também deste tempo presente. Então, a esperança também vai se cumprir. Então, ela faz um sentido para o agora, para o presente, né? Mas chegará o tempo em que ela será plenamente cumprida. Então, o que vai ficar mesmo é o amor. É por isso que São Paulo fala: a ciência vai passar, o entendimento vai passar, a fé, né, vai passar. O que vai ficar mesmo é a caridade. E a caridade é que purifica, como brasa, né, que nos aquece, nos faz moldados na forma de Jesus, né, na semelhança com o Senhor. Bom, e aí a gente tem falado muito sobre essa parte abrasiva do amor, né, que nos deixa incandescentes na graça. Mas muitas pessoas podem pensar assim: Fábio, é pesado porque a meta é tão alta, tão elevada, que é pesado. Hoje Jesus vai falar então que não é pesado. Por que que o fardo é leve? Por que o é possível, né? Por que é atingível? É porque existe uma forja, um amor, um molde perfeito já, que é o coração de Jesus. É esse amor que capacita tudo, né? E Jesus vai nos ensinar então hoje o que é leve, né? O que dá força, tanta força que possibilita obras como as que ele fez, né? Da cruz, da paixão, dos milagres, da pregação, da autoridade, da alegria, da esperança. Então, hoje Jesus vai falar sobre o que faz a nossa vida um pouco mais leve. Então, meditemos, deixemos o Espírito Santo tomar conta de nosso coração, de nosso entendimento, rezando, pedindo nesta manhã que a nossa alma se abra plenamente a esta obra que possibilita todas as outras, né? Então estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos presentes nesta oração, suplicantes e desejosos que o nosso coração compreenda e aceite amar. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça de vencermos a dureza, a rigidez de nossa opinião, de nossa vontade, de nossa alma, para que, abertos plenamente ao que é mais essencial a esta vida, o nosso coração vos encontre e nele sejamos formados. É isso que desejamos, Senhor. É entrar nesse lugar onde o Senhor se dá para a salvação dos homens e ali perceber como somos amados e como percebemos na tua coragem, no teu amor, no teu olhar atento, como tudo é possível àquele que crê, àquele que espera, mas principalmente àquele que vos ama muito. Se hoje o Senhor olha e percebe que as nossas ações são débeis, fracas, não são contínuas, são voláteis e esquecíveis o tempo inteiro, dai-nos um coração mais amoroso, para que sejamos capazes de obras melhores, que vos agradam e que se assemelhem a vós. É o que vos pedimos na intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a leitura de hoje está em Marcos 12, versículos de 28 a 34, e diz assim, ó. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu:
O primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Bom, meus irmãos, que bonito, né? Se o Senhor vem para nos ensinar todas as coisas, né? Tudo, absolutamente tudo, e orientar cada discernimento humano, Ele sendo a meta, né? O nosso alvo, o nosso bem-querer, o nosso bem maior, então Jesus nos orienta em tudo, mesmo enquanto estamos decidindo ali uma coisa ou outra que pareça mais simples. Se olharmos para Jesus, a resposta deve ser clara. Então o conhecimento dele é essencial. É por isso que hoje a leitura mostra um mestre da lei, um homem entendido, um homem de pensamento reto, um homem que já conhecia, por exemplo, de có e salteado, né, de coração, toda a lei. Mas existe ali uma pergunta que deseja perguntar também o que está no seu coração, né? O que é mais essencial? O que é mais importante? Por quê, meus irmãos? Neste mundo, fazer discernimento entre uma coisa má e uma coisa boa, às vezes é simples, é ligeiro, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque diante desse discernimento específico, o mal não tem frutos, o mal é destrutivo para si, para o próximo, para Deus. O mal, ele se propaga principalmente no que é concupiscível em nós. A lei natural nos acusa, né? Uma coisa quando ela é má e nos mostra de maneira clara o que é verdadeiro, né? Além disso, Deus, conhecendo, perscrutando o coração humano, já fez diagnóstico, né, sobre todas as coisas boas e sobre todas as coisas más. Então, a gente já sabe, né, o que é bom, o que é mal. E quando temos dúvida, né, estamos também à disponibilidade do conselho do Espírito Santo, da Igreja, do Santo Magistério, da tradição, da doutrina, do catecismo, para reconhecer. Então é uma coisa que já é estabelecida. Não existe nada neste mundo que seja tão novo, tão diferente, que a gente não saiba reconhecer se é bom ou se não é, né? Então esse discernimento ele é mais claro. Existe tanta luz nesse caminho, tanta luz nesse discernimento, que escolher entre o bem e o mal é simples, né? E por que tantas pessoas escolhem o mal, né? Escolhem roubar, uma matéria gravíssima, né? Matar, escolhem mentir, né? Bom, elas escolhem, mas sabem que aquilo é mal, né? Esperam assim saciar alguma coisa, algum apetite em seus corações, mas é sinal até mesmo para a pessoa que comete o quanto que ela não está convertida, o tanto que ela ainda vive no concupiscente, o tanto que ainda ela busca prazer, né? O tanto que ela ainda não é livre, o tanto que ainda está aprisionado, né? Tanto a inteligência quanto a vontade dessa pessoa, mas que ela sabe, né? Se é bom ou se não é, ela sabe, né? Se é bom ou se não é adulterar, se é bom ou se não é cultivar maus desejos, se é bom ou não é, né? Ou não é bom
cultivar inimizade, né? Manter rancor, caluniar alguém, proferir falso testamento, desrespeitar os pais, né? Faltar com a verdade, não aconselhar o que necessita, né? Negar-se a fazer o bem que é possível, negar-se a defender a própria casa, a própria esposa, os filhos, né? Ter um espírito covarde, tíbio, né? Será que isso é bom? Será que isso é bom? Então não, ninguém tem essa dúvida. Mas se não faz, se não cumpre essas metas, é porque a própria pessoa vai se acusar, né? Eu estou adiando a minha salvação. E aí há aquela tristeza. Mas esse discernimento é claro. E agora quando é entre um bem menor e um bem maior, né? Quando são bens, como é que eu vou medir, né? Como é que eu vou discernir, né? Jesus hoje, então, responde à pergunta de um homem instruído, iluminado, é um mestre na lei. Ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado, mas ele quer saber o que é mais certo, o que é mais correto. Ir a tal lugar ou ir a tal lugar? Atender a esse compromisso ou aquele? Atender a esse convite ou aquele outro, né? É possível amar uma coisa e amar outra coisa se elas forem contraditórias, né? Se elas forem rivais? Como é que eu faço? Quando o que está para ser feito é bom, eu sei que é bom, mas eu não sei o que mais favorece. Então Jesus hoje deixa claro qual é a ordem para as coisas boas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e depois as coisas como resultado, como sucesso daquilo que agradou primeiramente a Deus e de maneira secundária a mim e ao meu próximo. É claro assim, né? Mas às vezes é muito difícil. E aí Jesus precisa, né, nos traz essa resposta hoje, como ele sacia o entendimento de um sábio, ele também vai saciar o entendimento dos nécios ou da gente que quer perguntar isso para Jesus, né? Qual é o mais importante? O que é mais essencial se fazer? E aí Jesus responde, né? O que ele respondeu? Qual foi a pergunta? Qual foi o mandamento que ele apontou que era o principal, que é o essencial? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. O primeiro verbo não é nem amar a Deus com todo entendimento, com toda a força, com toda a tua alma, com todas as tuas faculdades. É isso que é o primeiro mandamento? Mas ele depende de ouvir. Ouve, Israel, ouve, coração. Ouve, homem, você que é nécio ou você que é entendido, você que é esforçado, você que deseja a santificação da tua alma, da tua casa, da tua família, o que é principal, ouvir. Lembra ontem, quando Jesus curou o mudo, né, que provavelmente era surdo, estava possesso por um demônio que era indolente, que era desobediente, que era, né, surdo, porque não queria ouvir a verdade e não queria, na verdade, se converter, se transmutar, né, passar por uma metanoia, por uma mudança. Então Jesus expulsa aquele mal com a pregação, com a palavra que sai de sua boca, com a verdade sendo dada ao nosso coração. Então, para nos capacitarmos para as obras maiores, meus irmãos, para que não seja um peso, né, esse processo de conversão, para que não seja impossível viver a vida neste mundo, mas possível, leve, benfazeja, amorosa, alegre, esperançosa, feliz, para que seja bom como ser uma árvore plantada na beira de um rio, né? Como ser semeado na graça de Deus o tempo inteiro, constante, perenemente alegre e feliz, mesmo em meio às tribulações, sabendo louvar a Deus por todas as coisas que Ele faz em nossas vidas. Para que isso seja possível, eu preciso amar. Esse é o principal, né? Mas, primeiro eu preciso ouvir.
Se eu não ouvir, eu não vou conhecer. Se eu não conhecer, eu não vou amar. Então, ouve, Israel. É necessário quebrar no coração humano essa questão mágica, às vezes, que ele espera da própria vida, né? Olha, meus irmãos, quanto mais se ouvir, né, melhor. Por quê? Porque isso aumenta a fé e aumenta a esperança, que são necessários neste tempo. Neste tempo que nós vivemos, meus irmãos, como é importante a gente ter cada vez mais fé e cada vez mais esperança. Mas essas virtudes se concluem, elas convergem, elas aumentam e possibilitam o essencial que deve começar agora e perpetuar-se na vida eterna, que é o amor. Essa que é a obra tão essencial que São Paulo diz, né? Ainda que eu falasse como os anjos, se eu não tiver amor, eu nada seria, né? Então, amar é o mais importante, é o mais essencial, é a faculdade divina que Deus dá ao homem. É o principal, é o que santifica, é o que abrasa o coração, purifica e nos forma para sermos como Cristo. Mas para possibilitar esse primeiro mandamento, Jesus disse: ouve Israel, ouve coração humano que deseja viver, né, a sua vocação de maneira leve, contínua e possível. Ouvir. E ouvir para obedecer. Ouvir com devoção, né? Sabe quando eu desejo a voz de Deus, eu desejo a sua palavra, eu desejo conhecê-lo, eu desejo o seu mandamento, eu desejo a sua palavra, eu quero muito ouvir. Devotamente, sabe? Como quem põe a mão assim, se inclina para ouvir o que Deus vem dizer. É isso que nós precisamos. Ouvir. Isso é essencial para nos capacitar a amar, conhecer e amar. E aí sim, amarás o Senhor teu Deus com o quê? Com o quê? A gente já sabe que não pode ser com o nosso, né? Só a nossa faculdade, porque nós temos uma contaminação, né? Nas nossas paixões, nas nossas memórias, nos nossos afetos, e dessa maneira a nossa vontade é um pouco aprisionada ali, ela está muito contaminada, ela almeja um objeto muitas vezes ruim. Então, eu preciso amar com o amor de Cristo. Por isso que eu preciso ouvir, porque esse amor que vai crescer em mim é um amor novo. O velho homem, ele ama muitas coisas. É necessário que o amor velho, do velho homem que está em mim, morra. Lembra-se ontem que Jesus falava que logo que se ouve, se percebe as nossas contradições e é necessário que Deus, para nos libertar desta má vontade, desse demônio que é mudo e surdo, é necessário nos desarmar e muitas vezes nos render, nos amarrar, para que a vontade se veja livre do que antes ela guardava em si, que era tudo fruto de roubo. Pois bem, então ouvir é importante para entender que esse amor que o Senhor fala aqui agora é amar com o amor de Cristo. É amar com uma nova vontade. É amar com uma nova inteligência. É amar com uma nova disposição. É amar com o amor que Cristo nos dá. Porque o amor que existia em nós era posse, inveja, ciúmes, cobiça, luxúria, preguiça, vaidade, orgulho, empáfia, era tudo ruim. Tudo meio contaminado. Deus é que nos fez ressuscitar, reabilitou a nossa alma, nos deu um ósculo santo. Nós que estávamos dormindo, latentes, né? Recebemos um ósculo como a Branca de Neve recebeu o ósculo lá do príncipe, que no conto original é como uma figura de Cristo, né? Então, a gente entende isso, que o nosso coração, ele precisa viver o amor, mas aí, nesta nova alma, né, reabilitada pela palavra, pela pregação, eu vou amar com toda a intensidade, com todo o meu coração, que são os afetos, mas são afetos novos, com toda a minha alma, ou seja, toda a minha inteligência e toda a minha razão, mas uma inteligência robustecida pela fé, pela esperança, né? E com toda a minha força, né? Que é a minha vontade, que é a faculdade mais potente ali.
Então, entendimento, toda a minha alma, né? A minha vontade, toda a minha força e também todo o meu coração, meus afetos, minha memória, tudo isso é importante para Deus. Mas eu preciso restaurar isso pelo ouvir. E o ouvir devotamente, o ouvir como quem quer mudar. Aí, meus irmãos, para esse coração que assim cumpre o essencial, o discernimento entre o bem menor e o bem maior, é claro, eu sempre devo escolher mais amar o que mais me une a Deus, o que mais me faz próximo de Jesus, o que mais contribui para a minha redenção, para a redenção do meu próximo, o que mais gera glória, graça a Deus, o que mais exalta o seu nome, o que mais o louva, o que mais o bendiz. Entende? Aí fica fácil. Mais um discernimento, né? O discernimento entre o mal e o bem é simples, né? Escolhe o bem e terás a vida. Se escolher o mal, terás a morte. Como a vida é desejada por todos e é algo inapagável do coração humano, que é o desejo de conhecer a verdade, o eterno e o que é belo, fica mais fácil, né, discernir para o bem, para a verdade. Então é por isso que esse primeiro discernimento ele é mais simples. Porque naturalmente Deus não apagou de nós o desejo pelo bem, pela verdade. Então quando a gente reconhece e pede uma graça, pede a iluminação, ou vai consultar a doutrina, vai consultar o conhecimento de Cristo na Escritura, vai ficar claro o que fazer. Mas entre um bem menor e um bem maior, eu tenho que entender que o bem maior é aquele que mais me aproxima de Cristo, mais me faz cumprir o mandamento, mais me faz unido a Cristo. E eu só consigo fazer isso quando o coração atentamente já ouviu tanto, né, que conhece mais a Deus e mais foi purificado na sua alma, no seu entendimento, na sua força, no seu coração, nos seus afetos. Por que que inicialmente é difícil ao homem que ainda tem muitos afetos por este mundo, pelos apetites da carne, por exemplo, cumprir os mandamentos de Deus? Os mais secundários que vêm depois, né? Como não roubar, honrar pai e mãe, como não falar falso testemunho, não mentir. Por que que fica difícil para esse homem cumprir tais mandamentos? É porque ele ainda ouviu pouco, conhece pouco, quis pouco converter-se, e aí vai ficar difícil para esse homem, para essa mulher, decidir entre quais bens mais amar, quais bens mais cuidar, mais zelar. E aí, para esse homem que ainda tem confusões no discernimento, às vezes entre o bem e o mal, mas principalmente entre bens concorrentes, ele vai ficar frustrado muitas vezes por escolher aquilo que é mais cômodo, porque ele vai consultar ainda as suas paixões, ele consulta ainda muito os seus afetos, e seus afetos são contaminados por aquilo que causa prazer nesta terra, né? Mas ele teme ainda demais, né? Perder o afeto de fulano, de ciclano, não ser quisto por fulano ou beltrano, não ser elogiado, não ter fama, como ele é visto por este mundo ainda é muito importante. Entendeu? Mas Jesus hoje nos ensina a amar. Amar depende de ouvir com devoção, de abandonar muitos afetos para com esse tempo presente, de ter uma firme fé e esperança que se robustece a cada dia, para termos um coração tão modificado que ele seja habilitado a amar de novo. Mas para isso eu preciso ouvir, né? Não existe outro mandamento maior do que este. E veja como o mestre da lei responde a Jesus. Muito bem, mestre, eu entendi, né? Eu entendi. Que bom que eu entendi. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Ou seja, não existe esse negócio de louvar o tempo inteiro o fruto de nossas mãos, sabe? Amá-lo de todo o coração, com toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios.
Os holocaustos e sacrifícios eram difíceis de fazer, porque eu estava sacrificando a Deus alguns bens nos quais eu estava apegado, né? O fruto de minha lavoura, o animal mais gordo, mais farto e mais puro, né? E eu sacrificava para abolir ali pecados, né? Isso sempre vai doer no coração humano, quando ele perde algo no qual os seus afetos se prenderam demais, né? Mas quando ele não pensa tanto nessa perda, mas pensa no que foi gerado, né? Ai, como é difícil passar jejum, como é difícil passar abstinência, como é difícil viver a castidade, que dó de mim, que pena de mim, como eu sou sofrido, como dói no meu coração. Ah, para com isso. Que bom amar Jesus, que bom conhecê-lo, que bom estar na sua presença, que bom ser livre, que bom experimentar esse domínio dos meus apetites, dos meus afetos, né? Eu não sou mais agora igual uma barata tonta que vou para cá, vou para lá. Eu estou direcionado. Tanto eu não quero nenhum mal na minha vida, eu quero só o bem, como também agora eu sei que bem escolher aquele que mais contribui com a minha salvação. Que bom é ter uma direção, um norte. Antes eu era doido, né? Completamente varrido, tangido para um lado, tangido para o outro, parecido uma vara verde mole, bamba, molenga, né? Agora não, eu quero a santidade, eu quero Cristo, eu quero mais amar. E nesse amar é que eu consegui realmente amar o meu próximo, é que eu consegui viver algo verdadeiro, é que eu consegui de fato, né, viver e estar debaixo da condição de graça de Deus. Então, amá-lo de todo o coração, com toda a mente e com toda a fé. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência. Por que inteligência? Porque muito ouviu, e esse muito ouviu sensibilizou a sua razão. Tu não está longe do reino dos céus, é o que Jesus falou àquele mestre da lei. E diante dessa argumentação, na qual Jesus ensinou-nos a amar, ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Por quê? Porque estava tudo respondido. Vê, quando a gente responde o que é essencial, as coisas secundárias somem. Você experimentou, diante dessa palavra que Jesus falou, a tranquilidade do que ele te chama a viver na conversão? Que o essencial é amá-lo, conhecê-lo, né? E isso te fez imediatamente esquecer daquele monte de perguntas que estavam em seu coração. Aquela enormidade de preocupações que assolavam o seu pensar e o seu amar. Você foi limpo disso. O que eu vou responder a mais depois de uma palavra como essa, na qual o próprio amor me ensina a amar? Não tem muito mais o que questionar. Eu me senti assim ao ouvir essa palavra, não sei se você. E hoje, na meditação de São Tomás de Aquino para a Quaresma, né, do nosso livrinho que temos acompanhado, Jesus fala, né, sobre esse amor apaixonado da Santa Cruz, que meditaremos na Via Sacra. Eu desejo que você faça, realize na sua casa, dizendo assim, ó: pela paixão de Cristo fomos libertos da sujeição à pena que o pecado exige, e isso de dois modos, direta e indiretamente. Vamos lá. Diretamente, na medida em que a paixão de Cristo obrou reparação suficiente, e mais que suficiente, a gente já meditou sobre isso, né? Pelos pecados de toda a humanidade. Ora, uma vez feita a reparação suficiente, a sujeição à pena mencionada é abolida. Indiretamente, na medida que a paixão de Cristo é causa da remissão dos pecados, e é do pecado que advém a sujeição à pena mencionada. As almas do inferno, no entanto, não foram libertas pela paixão de Cristo, pois que ela só produz seu efeito naqueles a quem ela se aplica por meio da fé, da caridade e dos sacramentos da fé. Portanto, as almas no inferno, que não estão unidas à paixão de Cristo dessa maneira, não podem receber seus efeitos. Ora, ainda que estejamos livres da sujeição à pena específica que exige o pecado, há, no entanto, uma pena
ou uma penitência que se impõe ao pecador arrependido. Pois para que o efeito da paixão de Cristo seja pleno em nós, é necessário que nos conformemos a Cristo. Conformando-nos a Cristo por meio do batismo, conforme é dito por São Paulo, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Daí que nenhuma penitência por reparação é imposta àqueles que são batizados. Entendeu? Então, olha, o efeito da cruz nos leva à remissão dos pecados, mas não cabe isso para as almas que se separaram, né, que estão no inferno, né? E para sofrer os efeitos dessa paixão que nos redime dos pecados, eu preciso me conformar a Cristo, por isso eu preciso do batismo, tá certo? Daí que nenhuma penitência por reparação é imposta àqueles que são batizados. Pela satisfação operada por Cristo, estão totalmente libertados. Porém, porque Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, e somente uma vez, um homem não pode, por uma segunda vez, conformar-se a Cristo pelo batismo, que o batismo foi feito só uma vez, certo? Portanto, aqueles que depois de batizados voltaram a pecar, devem conformar-se a Cristo em seu sofrimento através de algum tipo de penitência ou sofrimento que suportem em suas próprias pessoas, né? Então, veja, depois do batismo, que fomos libertos e conformados a Cristo para passar pelo efeito da sua paixão, aí se voltarmos a pecar, voltarmos a negar o Cristo depois do batismo, o que precisamos? Precisamos nos reconformar, muitas vezes por penitência, por mortificação, né? Essas penas que agora incidem sobre nós, né? Então, estamos conformados a Cristo, né? Agora, para nos redimir, né, dessas feridas quando elas são mortais, precisaremos de uma confissão, que foi algo deixado pelo próprio Cristo, né? Ou seja, nos conformando a Ele de novo para atingir esse bem de passar pelos efeitos da paixão. Se a morte, que é uma pena devida ao pecado, continua existindo, a razão é uma só. A satisfação operada por Cristo produz seu efeito em nós na medida em que somos um só corpo com Ele, do mesmo modo como os membros são um só corpo com a cabeça. Ora, é necessário que os membros se conformem à cabeça, donde que, se Cristo teve antes, com a graça em sua alma, de sofrer em seu corpo e deixar a sua gloriosa imortalidade através da paixão, assim também deve ser conosco que somos seus membros. Pela paixão, somos verdadeiramente libertados de todo castigo, mas de tal modo que é primeiro na alma que recebemos o espírito de adoção filial, pelo meio do qual fomos listados entre os herdeiros da eterna glória, enquanto que detemos no corpo que pode sofrer e morrer. É apenas mais tarde, quando tivermos nos conformados a Cristo por seu sofrimento e a sua morte, que seremos levados à glória da imortalidade. São Paulo assim ensina quando diz: E se filhos também herdados, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Então é por isso que, além, né, do batismo, que nos leva a essa condição de Cristo, e também da confissão, é necessário viver hoje intensamente a mortificação. Porque precisamos unir, né, esse desejo, essa conformação que penitencia, que mortifica, né, esse corpo de pecado que um dia favorecemos em nossa vida por meio dos pecados sucessivos. Então, é por isso que hoje é tão importante jejuar, né, fazer silêncio, abster-se de carne, controlar os prazeres, viver a castidade, ter uma retidão orientada em nossa vida, né? Então, que bom que hoje Jesus nos ensinou a amar de duas maneiras. Uma, por meio do seu evangelho, e a segunda, por meio dessa meditação tão rica, tão bela, que São Tomás deixou para nós. Tenham todos um santo dia e até amanhã.